Eu não sou do tipo que para cachorro na beira da estrada. Passei a vida inteira criando gado, trabalhando terra, lidando com animal de serventia. Cachorro para mim sempre foi ferramenta. Guarda o sítio, avisa visita, ajuda na lida. Nunca fui de encher bicho de afeto, nem de deixar subir em sofá. Mas tem dias que a vida coloca uma coisa na sua frente e você não consegue passar reto. Não porque você decidiu agir diferente, porque algo dentro de você age antes de você pensar. E foi exatamente isso que aconteceu numa tarde de terça-feira, no meio do nada. Um fazendeiro encontra um cão velho e cuida por pena, mas descobre um parceiro até o fim da vida. Meu nome é Valdemir Coutinho Leal. Emir. Tenho 63 anos. Sou de Januária, norte de Minas Gerais, e trabalho a terra desde os 12. Enviuvei faz 8 anos. Minha filha mora em Belo Horizonte com o marido e os 2 netos que eu vejo no Natal e às vezes no meio do ano se eu tiver sorte. O sítio tem 140 hectares. Uma criação pequena de gado Nelore, uma horta que minha falecida esposa Irene começou e que eu mantenho por teimosia e por saudade. E 2 empregados que moram na propriedade e me ajudam na lida diária. Era uma vida que funcionava, mas funcionava com uma ausência no meio que eu tinha aprendido a não olhar diretamente, igual a gente aprende a não olhar para o sol. Era uma terça-feira de maio quando eu voltava da cidade num caminhão velho carregado de ração. A estrada de terra que leva ao sítio tem uns 12 quilômetros de poeira vermelha, mata fechada dos 2 lados, e naquela tarde o sol estava batendo de lado, aquela luz amarela de fim de tarde que faz tudo parecer mais bonito do que é. Foi nessa luz que eu vi ele. Estava jogado na beira da estrada, praticamente dentro do mato, de lado, com as patas esticadas. Por um segundo achei que estava morto. Freei o caminhão, desci e fui chegando devagar. Ele levantou a cabeça com um esforço que dava dó de ver. Os olhos estavam fundos e opacos. O pelo tinha aquele aspecto sem brilho de animal adoecido ou com muita fome faz muito tempo. Era um vira-lata grande, cor de areia com manchas escuras no focinho e nas patas, com o focinho já todo embranquecido de velho. Estava tão fraco que não conseguia se levantar. Fiquei ali parado na beira da estrada olhando para ele me olhando de volta. Nenhum dos 2 se mexeu por um momento que pareceu mais longo do que foi. "Que é de você, bicho?" eu disse em voz alta, sem esperar resposta nenhuma. Ele arrastou o rabo uma vez no chão de terra, só uma vez, devagar, como se não tivesse força nem para isso, mas quisesse ao menos tentar. Esse gesto mínimo, esse esforço pequeno de um animal quase sem forças que ainda tentava se comunicar, foi o que me prendeu ali. Não a pena em si, que também estava presente, mas a teimosia de continuar tentando mesmo no limite. Reconheci aquilo, era algo que eu entendia. Fica até o final. O que esse cachorro velho fez pela minha vida eu não soube entender de imediato, mas hoje eu sei e hoje eu conto. Não sei bem o que me fez agir do jeito que agi. Talvez fosse o cansaço do dia. Talvez fosse a solidão que a gente que vive sozinho no sítio carrega sem perceber. Aquela solidão que não é urgente nem dramática, mas que vai pesando com o tempo, igual água enchendo um balde devagar. Talvez fosse aquele rabo arrastando devagar no chão. Seja lá o que for, eu fui até o caminhão, peguei uma garrafinha de água que eu sempre carregava. Voltei até ele e coloquei a mão na cabeça dele com cuidado. Ele não rosnou, não desviou. Só ficou quieto, respirando com aquele som de quem está exausto até os ossos, enquanto eu molhava a mão e passava na boca dele devagar. Aí, ele lambeu minha mão. Uma vez, devagar, como um obrigado que ele não tinha como dizer de outro jeito. Eu carreguei aquele cachorro para o caminhão com os 2 braços, igual a gente carrega uma criança pequena. Ele não pesava quase nada. Era só osso e pelo, e aqueles olhos fundos que me observavam enquanto eu colocava ele no banco do passageiro com uma manta que eu tinha atrás.
E fui embora com ele para casa sem ter tomado nenhuma decisão consciente. Simplesmente fui, como se a coisa já estivesse decidida antes de eu perceber. Meu empregado mais velho, o Sinésio, me viu descer do caminhão com o cachorro no colo e fez aquela cara de quem quer perguntar, mas sabe que não deve. Só disse: "Esse bicho tá precisando de médico, seu Valdemir." "Eu sei", eu disse. "Amanhã cedo a gente leva." Naquela noite eu coloquei ele numa caixa de madeira com a manta velha, no alpendre dos fundos. Coloquei uma tigela de água do lado. Ele bebeu devagar, deitado, inclinando o pescoço com esforço. Antes de ir dormir, fui lá de novo e fiquei 1 minuto olhando para ele na escuridão do alpendre. Ele me olhou de volta, com aqueles olhos cansados que pegavam o pouco de luz que vinha da janela. Eu disse boa noite para um cachorro pela primeira vez na vida. Primeiro sinal claro de que aquilo ia mudar alguma coisa em mim. "Você já encontrou um animal na beira da estrada e não conseguiu passar direto? Conta para mim nos comentários." No dia seguinte, o veterinário de Januária me disse que o cachorro estava com desnutrição severa, desidratado, com uma infecção bacteriana que precisava de antibiótico e com sinais evidentes de que tinha sofrido algum trauma físico nas costas. Provavelmente, atropelamento antigo que tinha cicatrizado torto e deixado sequela permanente na forma de andar. A idade era difícil de precisar com exatidão, mas pelos dentes e pelo estado geral, ele devia ter entre 10 e 12 anos. "Velho de cachorro", o veterinário disse, com aquela entonação de quem está preparando o dono para uma conversa difícil. "O senhor quer investir num cachorro nesse estado?" Ele me perguntou, não com crueldade, só com a objetividade de quem faz essa pergunta todo dia e sabe que ela é necessária. "Já investi", eu respondi. Levei ele para casa com antibiótico, suplemento, ração especial e uma lista de cuidados que o Sinésio recebeu com a seriedade de quem recebe ordem de serviço importante. Nos primeiros dias, o cachorro não se movia muito. Ficava na caixa, comia quando eu levava a tigela até o nariz dele, bebia água, dormia com aquela respiração pesada de animal que está usando toda a energia disponível para se curar. Mas melhorava, devagar, dia a dia, de um jeito que só quem está prestando atenção percebe. Na primeira semana, eu ainda não tinha nome para ele. Na segunda semana, ele já conseguia ficar de pé e dar uns passos curtos pelo alpendre. Na terceira semana, ele saiu sozinho da caixa e veio até a porta da cozinha me encontrar quando eu desci para o café da manhã. Parado ali com o rabo balançando e os olhos agora com um brilho que definitivamente não estava quando eu o encontrei naquela beira de estrada. Foi aí que eu dei o nome. Olhei para aquele cachorro velho parado na porta da cozinha com a luz da manhã caindo nele e pensei na palavra que melhor definia o que ele tinha feito desde que eu o trouxe. Tinha teimado em continuar. Tinha teimado em comer quando mal tinha forças. Tinha teimado em se levantar quando as patas não queriam obedecer. Tinha teimado em aparecer na minha porta quando podia ter ficado quieto na caixa. "Vai ser teimosia", eu disse em voz alta, "mas eu te chamo de Teimo." Ele balançou o rabo mais rápido. Acho que aprovou. Teimo foi se integrando ao sítio com uma naturalidade que me surpreendeu. Não era um cachorro de latir à toa, nem de se meter onde não era chamado. Era quieto, observador, do tipo que fica num canto acompanhando tudo sem atrapalhar. O Sinésio, que no começo tinha olhado para o cachorro com aquela desconfiança saudável de homem prático que não quer se apegar ao que pode não durar, começou a falar com ele durante o trabalho, coisa que os homens do campo fazem sem perceber. Falam com bicho quando estão trabalhando sozinhos e o bicho vira companhia sem que ninguém precise combinar nada. Mas foi comigo que Teimo criou o vínculo que eu não esperava e que foi mudando minha rotina de formas pequenas que com o tempo se tornaram grandes. Eu sempre fui de acordar cedo. 4h30, 5 da manhã, o sítio já começa a se mover com seus próprios sons. Café na caneca grande, verificar o gado,
caminhar pelo perímetro da propriedade, checar as cercas, planejar o dia com a cabeça fria da manhã antes do calor chegar. Era uma rotina que eu fazia sozinho faz 8 anos, desde que a Irene foi embora. Sozinho com meus pensamentos, com o silêncio da madrugada, que no sítio não é vazio, mas cheio de sons de bicho e vento, e mata que a gente aprende a ler com o tempo. Um silêncio que eu tinha aprendido a gostar, mas que às vezes pesava mais do que devia, especialmente nos dias em que a saudade resolvia chegar junto sem avisar. Teimo começou a me acordar antes do despertador, não latindo, não fazendo barulho de nenhum tipo. Chegava devagar com aquele passo cuidadoso, colocava o focinho frio na beira da cama e ficava ali parado no escuro até eu abrir os olhos. Quando eu abria, ele já estava me olhando com aquela expressão séria e atenta que os cachorros velhos têm, e balançava o rabo uma vez, como se dissesse: "Bom dia, já está na hora, vamos." A primeira vez que isso aconteceu, eu ri sozinho no escuro do quarto, aquele riso baixo de quem foi pego de surpresa por algo bom. Faz quanto tempo eu não ria sozinho no escuro, sem que fosse de ironia ou de amargura. Passei a fazer minha ronda matinal com ele caminhando do lado. Ele não corria. Não podia correr direito por causa das costas, que tinham cicatrizado torto depois do atropelamento velho. Mas caminhava no meu ritmo com aquele passo cuidadoso de animal que conhece e respeita os próprios limites. Parava quando eu parava, farejava as coisas que ele achava que mereciam atenção e de vez em quando me olhava de baixo para cima com aquele jeito que só os cachorros velhos têm, mais fundo e mais calmo que os jovens, como se os anos tivessem depositado neles uma paciência que os jovens ainda estão construindo. Comecei a falar com ele nas caminhadas. Primeiro bobagem, o que eu ia fazer no dia, como estava o capim, o estado do tempo que o céu prometia. Depois fui falando de coisas mais sérias, as que a gente guarda para si porque não tem para quem falar sem parecer fraco ou sem sentir que está sobrecarregando quem ouve. Da Irene, da saudade que não passa com o tempo, como todo mundo diz que passa, só muda de forma, vai ficando diferente, mas não vai embora nunca de vez. Da filha que mora longe e que eu entendo que a vida dela é lá, mas que às vezes dói de um jeito que eu não saberia nomear se precisasse. Da solidão específica de administrar um sítio inteiro e não ter com quem dividir as decisões, as preocupações, as pequenas conquistas cotidianas que ninguém de fora entende a importância, mas que para quem vive da terra significam tudo. Teimo ouvia tudo. Com aqueles olhos fundos e sérios fixos em mim, sem dar conselho que ninguém pediu, sem mudar de assunto quando ficava difícil, sem olhar para o outro lado. Só ouvia e caminhava do meu lado com o passo firme e lento que era o passo dele. Parece pouco quando a gente descreve assim em palavras. Não é pouco. Para um homem que vive sozinho e que passou anos engolindo tudo em silêncio por não ter com quem falar, sem sentir que estava incomodando, ter uma presença que ouve sem julgar e sem cansar é uma coisa que tem valor que não cabe em palavras simples. Tem algo que acontece quando a gente começa a cuidar de outro ser com regularidade, que vai mudando a gente por dentro de um jeito que a gente não percebe enquanto está acontecendo. Eu acordava de manhã e já tinha uma razão concreta para sair da cama antes de o despertador tocar. Eu chegava do serviço e tinha alguém esperando na varanda com o rabo balançando. Eu tomava meu café e tinha uma presença quieta do lado, que fazia o silêncio da cozinha soar diferente, menos pesado, menos vazio. São coisas pequenas que somadas fazem uma diferença grande, que só aparece com clareza quando a gente olha para trás e compara com como era antes. Antes do Teimo, eu me pegava às vezes passando um dia inteiro sem falar com ninguém, além de instrução de serviço para o Sinésio e para o outro empregado. Não é queixa, é constatação honesta. A vida do sítio tem esse ritmo fechado, mas o ser humano não foi feito para silêncio integral.
E quando o silêncio dura tempo demais, vai ocupando um espaço que devia ser de outra coisa, e a gente vai acostumando com a falta sem perceber que está acostumando. O teimo não resolvia tudo, mas preenchia aquele espaço de uma forma que eu não esperava encontrar num cachorro velho tirado de uma beira de estrada, e que me fez perceber com clareza o quanto ele estava vazio antes de ele aparecer. Aprendi isso com um cachorro velho que alguém jogou fora e que minha filha Simone veio visitar uns 4 meses depois que eu tinha achado o teimo. Ela entrou no sítio e o viu deitado na varanda e fez aquela cara de filha preocupada com o pai que está envelhecendo sozinho e tomando decisões que ela não entende completamente. Pai, que é esse cachorro? Você está criando cachorro dentro de casa agora? Ele dorme na varanda, eu disse. E foi ele que começou. Ela ficou 3 dias. No 3º dia, eu a vi sentada na varanda de tarde, com o teimo deitado do lado dela. A mão dela no pelo dele, os dois olhando para o pasto verde que a chuva de abril tinha deixado bonito naquela semana. Ela estava falando com ele baixinho. Não ouvi o que ela dizia. Não precisava ouvir. Eu já sabia que ela estava entendendo. Na hora de ir embora, ela me abraçou mais tempo do que de costume, com aquela força de abraço que filha dá quando está aliviada com algo que vinha preocupando, e disse: Pai, você está bem. Você está diferente, mas está bem. Não expliquei nada. Ela já tinha entendido sozinha o que o teimo tinha feito por mim, sem que eu pedisse e sem que ele soubesse que estava fazendo. Teimo viveu mais 2 anos e 8 meses, depois que eu o encontrei naquela beira de estrada de terra vermelha. Não é muito tempo no calendário de um homem, mas é o tempo que ele tinha e que ele usou inteiro, sem desperdiçar um dia, sem economizar presença, sem guardar afeto para depois. No último mês, ele foi ficando mais lento. Dormia mais horas do dia, comia com menos entusiasmo, mas comia. Eu sabia o que estava chegando e fui me preparando do único jeito que dá para se preparar para essas coisas, que é nenhum. O veterinário me disse com a delicadeza que os bons profissionais desenvolvem com o tempo, que era questão de pouco, que os órgãos estavam cedendo de velhice natural, que ele não estava com dor, mas que o corpo estava chegando no fim de um caminho longo e bem vivido. Na última semana, ele não conseguia mais fazer a caminhada da manhã. Ficava deitado na varanda no lugar dele e me acompanhava com os olhos enquanto eu saía sozinho para o giro, igual aos primeiros dias depois que eu o trouxe para casa, antes de ele ter força o suficiente para caminhar. Quando eu voltava, ele levantava a cabeça com esforço e balançava o rabo, uma vez, devagar. Igual ao primeiro dia na beira da estrada, quando ele tinha quase nada, mas ainda tentava de qualquer jeito. Ele morreu numa manhã de janeiro, deitado na varanda, no lugar onde ele sempre ficava desde que virou o lugar dele. Eu estava do lado com a mão no pelo dele. Não foi uma morte difícil, nem dolorosa de ver. Foi tranquila e digna, de animal que viveu o que tinha para viver e foi embora sem drama e sem dívida, do jeito que os velhos de caráter vão quando chega a hora. Enterrei ele debaixo de uma mangueira nos fundos do sítio, num lugar com sombra boa, que ele gostava de deitar nos dias mais quentes do verão. Pus uma pedra lisa em cima e não escrevi nada nela. Não precisava escrever nada. Eu sei onde ele está e o sítio sabe. Hoje, quando faço minha caminhada de manhã, ainda olho para o lado, às vezes por hábito de mais de 2 anos, esperando ver aquele passo lento e firme do lado do meu. O espaço onde ele caminhava ainda está lá, só sem ele dentro. Mas aprendi alguma coisa naqueles 2 anos e 8 meses que não sabia antes, ou que sabia, mas tinha esquecido com o tempo e com a solidão de viver sem a Irene do meu lado. Aprendi que companhia de verdade não depende de palavras nem de explicação, que tem uma forma de presença que não faz barulho e que por isso mesmo vai fundo, mais fundo do que a maioria das companhias barulhentas consegue chegar,
Aprendi que um animal velho, que alguém achou que não valia mais a pena e jogou fora na beira de uma estrada de terra, ainda tem muito para oferecer para quem tem a humildade de parar e receber o que está sendo oferecido sem pedir nada em troca. Eu parei por pena, fiquei por gratidão e carrego ele no peito até o fim da minha vida. Se essa história tocou em algo dentro de você, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente conta as histórias que a vida guarda nos lugares onde a gente menos espera encontrar. Até o próximo vídeo.